Costumo dizer que eu tive muita sorte de começar no setor de telecomunicações nos anos 90. Ainda tinha infraestrutura bastante limitada e sistemas analógicos, mas que por isso passou a se modernizar continuamente através da liderança de grandes profissionais. Meu nome é Luiz Minoru Shibata e esse é o Highline Conecta. Criamos esse espaço para bater um papo com pessoas que fazem parte dessa história, trazendo registros, curiosidades e aprendizados. Espero que você curta, siga e compartilhe. E se tiver sugestões de convidados, manda pra gente. Quais foram os principais acertos e quais são os principais desafios da regulação do setor de telecomunicações no Brasil? Eu sou o Renato Cruz, jornalista especializado em tecnologia, e este é o Highline Conecta. Neste espaço, conversamos com quem faz a história das telecomunicações no Brasil. Neste episódio, recebo Elinor Kotait, sócia da Veirano Advogados, e a Kátia Pedroso, sócia e diretora da Tel Consultoria. A Elinor tem uma extensa experiência na área regulatória e de direito administrativo. Antes de ingressar na Veirano Advogados, foi por 26 anos sócia da Mundi Advogados, onde liderou a equipe de tecnologia, telecomunicações e economia digital. Também foi, de 1985 a 1996, procuradora do Estado de São Paulo. Tudo bem, Elinor? Tudo bem. Prazer estar aqui. A Kátia fundou a Tel Consultoria em 2016 para dar suporte às prestadoras de pequeno porte que atuam no setor de telecom. Antes disso, foi diretora regulatória do grupo Telefônica Vivo, onde construiu sua carreira ao longo de 16 anos. Também trabalhou na Anatel, na Superintendência de Comunicação de Massa, época em que se interessou pelo regulatório de telecom. E antes disso, foi advogada concursada pela Embratel. Mesmo tendo carreira consolidada em telecom, também atuou e atua em outros setores regulados, como a saúde suplementar. Bem-vinda, Kátia. Obrigada. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Acho que a gente pode começar vocês contando um pouco como vocês ingressaram no setor de telecomunicações. Elinor, como foi? Bem, eu entrei no setor num momento que o único desafio era a relação entre lista telefônica e concessionária. Porque, fora isso, a atividade era inteiramente estatizada e não havia qualquer tipo de preocupação que exigisse um advogado privado. Depois, no início da década de 90, quando começou a telefonia móvel, se tentou abrir a telefonia para iniciativa privada também, a telefonia móvel para iniciativa privada, e houve uma tentativa frustrada de licitação em 91, mais ou menos, e a partir de então começaram as discussões em torno de uma alteração constitucional, porque essa não deu certo, porque diziam que era atividade privativa da União, a exploração do serviço de telecomunicações, e isso acabou levando à emenda constitucional que abriu para o setor e a edição de uma lei mínima, isso tudo no governo Fernando Henrique Cardoso, no ministério do Sérgio Mota, e a partir daí se previu, com a edição da lei geral, que veio depois dessa lei mínima, a privatização do sistema Telebrás, a iniciativa privada ingressando tanto na telefonia móvel como na telefonia fixa. Na telefonia fixa, em princípio, como um duopólio. Na telefonia móvel, também com divisões regionais. E, a partir daí, não parei mais, porque começamos com a licitação da banda B. Em 1997 foi o leilão, o edital saiu naquele comecinho de ano, e depois disso a privatização, as consultas públicas, a formação da regulação, aí veio a nova lei a Lei Geral de Telecomunicações, mudou o regime jurídico de concessão para autorização, e assim tudo foi se alterando e num ritmo tremendo.
E, assim, só para dar uma ideia do que aconteceu, né, junto comigo, quando eu comecei a trabalhar com telecomunicações, o sistema era analógico, AMPS, AMPS, e foi digitalizado a partir de 97, com o CDMA e o TDMA. Aí, depois disso, já teve mais 6 diferentes tecnologias, passando pelo 2G, 2,5G, que foi o GSM, depois o 2G, 2,5G, 3G, 4G, 5G, e cada vez dessas tem um novo layer nas redes. E eu fico super orgulhosa, assim, de ter participado de todos os leilões de radiofrequência que até hoje foram feitos no Brasil, mesmo para outros serviços. E posso dizer que sou muito apegada ao setor e me divirto muito trabalhando com ele. Então, o AMPS analógico era o 1G, né? Era antes do 1G. O 1G era já digitalizado. Sim. Porque o 1G acho que era o CDMA e o TDMA. E, então foi dessa abertura do mercado que surgiram todas essas oportunidades aí de atuação. E, Kátia, como foi com você? Eu li aqui o seu currículo, né? Você foi advogada concursada da Embratel. Em 1994. Eu entrou um pouquinho depois nessa história da Elinor ali. E eu peguei o último concurso público da Embratel. E por que você resolveu? Então, eu tenho uma história com isso, né? A minha mãe entrou na década de 80, como prestou concurso para a Embratel, e a vida da minha família mudou ali, quando ela conseguiu ser concursada e trabalhar na Embratel. Então eu vivi a Embratel nos áureos tempos da Embratel. E minha mãe, pra você ter uma ideia, eu, como filha dela, eu pude ter um curso do CP500, que era daqueles primórdios do computador. Eu fui selecionada para aprender a mexer com o computador, então a Embratel para mim tinha todo um encanto, né? Então, quando eu me formo em advocacia em 1993, obviamente que eu não queria saber de Embratel, né? Todo advogado que opta por concurso vai na linha do, olha, eu quero ser promotora, eu quero ser juíza, eu quero ser defensora. No meu caso, eu queria ser promotora, mas a vida não quis assim. Então, eu formo em 93 e um dos primeiros concursos que eu faço, assim, literalmente obrigada, que minha mãe esmurrou a minha porta, você vai fazer o concurso da Embratel. Eu falei, mas só tem pouca vaga. Fui e passei. E ali a minha vida mudou completamente. Porque eu entro numa Embratel ainda empresa pública, como advogada do contencioso, ou seja, fazendo licitação, indo para a justiça mesmo, né? E em um determinado momento, o sistema Telebrás precisa de uma advogada, né? E aí eu sou selecionada para ir. E ali eu sou transferida para Brasília, acaba que fica muito rápido, né? E eu pego a Anatel. Eu não participei da licitação da Banda B em 1997, eu estava na Embratel, mas eu fui selecionada para ir na primeira leva de integrantes da Anatel. Então eu chego na Anatel em 1º de junho de 1998. Só que não no móvel, mas ainda na Superintendência de Comunicação de Massa. E aí eu tive a honra de participar da abertura do mercado de TV por assinatura no Brasil. Eu conheço a Elinor nessa época, porque eu estou na Comissão Especial de Licitação, né, à frente dessa licitação, e a Elinor representava o que eu brinco que era a TV Madeiras, TV Mogno, Jacarandá, etc, etc, etc. Ali eu fico um tempo, e aí em 99 vem a oportunidade de eu ir para a Telefônica. Ainda uma Telefônica que nessa história da Elinor, né, já privatizada, o sistema já tinha sido desestatizado, e você tinha as empresas Banda A, né, fruto da cisão, e a Banda B. Eu fui selecionada para trabalhar na hold de 5 bandas A da Telefônica Celular. Então, em 99, eu vou para lá e aí foi a minha paixão, né? Que é o móvel. A semelhança da Elinor, eu participei de todas as licitações. Todas. De 2020 à última, que foi em 2021. Representando uma grande operadora, porque eu fiz carreira nessa grande operadora, eu que dava o cheque lá, participava de tudo. Da análise da documentação até da estratégia de como atuar, cenários possíveis,
enfim, tudo. E também, agora, na última licitação, eu tive a oportunidade de estar representando um novo entrante do 5G, que no caso foi a Brisanet. Então, assim, é uma história também que muito me orgulha nessa questão da evolução do móvel, né? Porque o móvel é, de fato, o serviço que tem a relevância que tem, porque ele é hoje imprescindível para a gente. Então, eu também vivi essa história pós-94 e até hoje eu estou no setor e a gente ainda não fala de 6G, porque ele só deve vir a partir de 2030, mas eu espero estar lá também. Ou pelo menos nas outras licitações que devem acontecer até lá, porque é uma cachaça. Né? Então, essa parte do móvel, do espectro, realmente é uma história a ser contada. Então, foi assim que eu entro, Renato. A gente vai retomar vários pontos aí que vocês citaram, né? Mas acho que a gente pode voltar um pouquinho, né? Naquela época que teve primeiro Banda B, daí teve a privatização. Tinha um desenho lá do mercado, né? Que eram 4 concessionárias, né? 3 locais, uma de longa distância, que elas iam, depois elas iam antecipar as metas e atuar no Brasil inteiro, em todos os serviços, competindo as 4 entre si. Não foi bem isso que aconteceu, né? E como que vocês comparam assim, o que as pessoas pensavam naquela época, né? O serviço de telefonia fixa como serviço principal e tal, para essa situação que a gente tem hoje? Vai lá. Não, pode ir, Lenor. Eu não tenho esse encanto todo pelo fixo, sabe, Renata? A minha paixão realmente é móvel, mas de fato é isso que aconteceu, né? Ou não aconteceu, né? Você tem todo fruto do sistema Telebrás, a gente falava só de fixo, né? Sim. Então você tem essa competição, eu diria que mínima, né? Você vinha as empresas estatais, você tinha o espelho dela, né? Depois vieram os espelhinhos, mas enfim. E num primeiro momento você tem uma competição mínima. E o que você relatou é verdade. É cumprir a meta para poder expandir. E o fixo teve o seu momento de glória, é verdade. Até 2010, 2012 ainda era um serviço relevante. Aí depois começou a cair, né? Isso também aconteceu no móvel. A Elinor falou das áreas geográficas, né? Das 10 áreas geográficas, né? Eu trabalhava na Telefônica Celular. Eram 5 empresas. Era o Rio, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e o Rio Grande do Sul. Aí você tinha o espelho, né, da banda B. E isso perdurou por muito tempo. Aí depois vieram as capas nacionais, né? 1.8, a banda D, 1.8, a banda D e E. E aí veio toda a geração do móvel, em 2007 com o 3G, com 2.100, o 4G em 2012, com 2,5, depois os 700, enfim, até chegar no 5G em 2021. Então, você tem... o fixo teve a sua relevância, porque precisava universalizar, a prioridade era a voz, e ele cumpriu o seu papel nos diversos planos gerais de metas de universalização que a gente viveu. Agora, em algum momento, isso ficou na história, né? Foi superado, seja pela banda larga fixa, seja pelo móvel. Como é até hoje. Tinha muita coisa que aconteceu que não dava nem para ser previsto, né? Não. Elinor, como que você vê essas mudanças que foram acontecendo assim no modelo, no planejamento, conforme a realidade foi se impondo? Essa é uma questão que permanece atual. Assim, o regulador nunca vai ter a velocidade da tecnologia. Nunca. E a gente está aprendendo ainda com essa realidade. Então, naquele momento que se entendeu que elas não iam concorrer entre si, as concessionárias, né? Cada uma delas ia atuar em uma área de concentração. E elas concorreriam só com a Embratel dentro das suas áreas com longa distância nacional. E só naquela região. E aí tinha a ideia de que iam ter espelhinhos. Então, eles iam estabelecer um duopólio e tal. Aí, a ideia era que umas estivessem no regime público, que eram as oriundas do sistema Telebrás, e que as que chegassem estivessem no regime privado. O regime privado que foi criado pela LGT, que seria mínima intervenção do Estado na iniciativa privada e tal. Nunca conseguiram fazer isso.
eles nunca conseguiram fazer a mínima intervenção na vida privada. O regulamento do telefone fixo foi feito igual para quem era concessionária e para quem ia ser autorizatária. Resultado prático, não teve interesse na licitação das espelhos. Depois de um tempo, a GVT arrematou uma lá no Sul e teve um grande sucesso, um pouco devido à grande briga societária que a Brasil Telecom teve naquela época e deixou um pouco de espaço e de terreno que fez a GVT florescer, mas foi a única experiência de duopólio que a gente teve. Aí depois vieram os espelhinhos, como a Kátia falou, que foram nicho. Né? A Vesper era... Aqui concorria com a Telemar em São Paulo. Nem deu respiro, assim, né? não fez cócega. E aí, porque essa questão da antecipação de metas, toda essa questão das metas é porque na Lei Geral de Telecomunicações, a concessionária só podia ser constituída para ser concessionária. Era tão relevante o serviço e tão impositivo o regime de direito público que não era para ela fazer mais nada. A partir daquele momento em que faz a divisão e permite que as móveis passem a ser nacionais, que em 2001 com 1.8, antes disso permaneciam aquelas 10 regiões. Sim, as 10 regiões, 2001. E não podia ter ao mesmo tempo controle de duas na mesma cesta, que era assim, o que o Sérgio Mota falava que não, quem levou o filé tem que levar o osso. Aí, o que aconteceu? Isso também foi projetado para acontecer na telefonia fixa. E, nesse momento, a telefonia fixa ainda era relevante. Mas a telefonia móvel já se mostrava extremamente relevante. E a competição que eles esperavam que acontecesse entre a telefonia fixa recém-desestatizada e a autorizada, a espelho, na verdade, ela aconteceu entre telefonia fixa e telefonia móvel, e a telefonia móvel ganhou de 10-0 num curto espaço de tempo. E a gente ganhou muita VUM nisso, tá? Eu faço questão de lembrar que foram 10 anos defendendo a VUM da Telefônica, da Vivo, e era maravilhoso, porque era uma receita na veia. Não, e que era necessária, tá? Porque era necessária. A quantidade de compromissos que foram impostos a cada licitação para as móveis, não permitia que fosse de outro jeito, porque o leilão era arrecadatório e, ao mesmo tempo, ele tinha que endereçar compromissos de interesse público e tal. Isso permanecia até o 5G. Agora, a fixa, eu queria até falar uma coisa curiosa, rapidinho aqui, na questão da antecipação das metas. As metas que foram postas, foi quando saiu o PGO, as primeiras delas, que foi em 98, né? 99 já, no âmbito da privatização, e eram para universalizar o serviço, porque se entendia que aquele era o serviço que poderia ser universalizado. As metas eram muito ambiciosas e eram também muito irreais. E a Kátia, que estava lá na Telefônica, vai confirmar... móvel. Ainda que ela estivesse na móvel, ela vai confirmar o seguinte. Todo mundo quis antecipar, porque meio que não dava para não antecipar. A única que não antecipou foi a Brasil Telecom, aí depois ela sofreu também uma pressão danada, quando foi possível ter no mesmo grupo econômico móvel e fixo, e na mesma estrutura ali, e todo mundo antecipou. Então, em 2001, cada localidade, não é município, não é estado, não é distrito, é cada localidade com 300 habitantes precisava ter telefone móvel, telefone fixo individual, acesso individual. Esse era o extremo da universalização. Fora isso, tinha todas as obrigações de posto telefônico, orelhões, em áreas rurais, inclusive. Aí usava a infraestrutura das móveis, que era o Ruralcel e papapá. Nessa época, eu fui fazer uma apresentação na Anatel, em algum evento, eu não lembro exatamente qual que era, e eu peguei e fui ver as estatísticas. E peguei um ou dois
uma ou duas, até município, até com um pouco mais de 300 habitantes, eu peguei na área de cada uma. Peguei uma na Telesp, uma na área da Telemar e uma na área da Brasil Telecom, o que tinha de menor, que era mais do que 300 mil habitantes. E peguei o último censo e a PNAD, e a gente fez uma tabela. Eu e os advogados lá do escritório fomos pesquisando. Então, nessa cidade que tinha telefone individual para cada habitante, capaz de atender cada habitante com telefone fixo, não tinha posto de saúde, não tinha água encanada e esgoto. Em algumas delas não tinha energia elétrica ainda. Isso também aconteceu com o móvel, tá? Quando o 3G chega. Não tinha energia elétrica e mais ou menos 60% a 70% da população era dependente de programa social do governo. E a assinatura lá naquele tempo, se eu não estou enganada, era já perto de R$40. Por quê? Porque, por exemplo, em Rondônia, o ICMS era de 42%, por dentro era quase 50%, porque o ICMS calculado por dentro. Quem que tinha dinheiro para ter um telefone? Agora, esse investimento foi para o lixo, porque a concessionária jamais conseguiu recuperar e ter a viabilidade econômica nessas localidades e nem favoreceu população alguma. Não tinha demanda, né? Eles não tinham condição de pagar. E eu acho que foi lerdo nosso. Eu sei que fala assim, engenheiro de obra pronta, está olhando daqui para lá. Mas eu acho que o Estado brasileiro demorou muito a reagir para mudar a política pública. E quando mudou, fez a banda larga. Essa é uma aplicação fixa que ainda é relevante, né? Agora, fez a banda larga nas escolas, aí faz a mesma pesquisa, o que acontece? A escola não tem energia elétrica, não tem professor, não tem telhado, e a banda larga estava lá. Eu cheguei a visitar, começo dos anos 2000, quando eu estava lá no Estadão, uma cidade no Ceará, acho que era Almécegas, que tinha, a Oi, Telemar, né, tinha instalado uma... Central. Não, uma sala de computação na escola. Com energia solar e tal. Eles instalaram 10 computadores, daí os computadores derreteram porque não tinha ar-condicionado. Eles colocaram ar-condicionado. E assim, a cidade não tinha energia elétrica. Essa era a realidade do país na época. Então, assim, foi concebido do ponto de vista da idealização, foi bem pensado? Ele foi muito bem pensado. Tudo foi muito bem pensado na teoria. O duopólio, os efeitos, reflexos no mercado. Agora, a realidade, ela vai muito mais rápido e muito diferente do que se planeja. E no final, assim, serviço relevante acabou se mostrando que era banda larga, acesso à internet, e a universalização aconteceu pelo celular. Exato. Né? Mas aí tem entre essa história que ele não está contando lá do passado, das metas de universalização, né? O fixo sempre foi carregado com uma grande carga regulatória. Aliás, todos esses serviços, quando eles são regulados pela Anatel, no primeiro momento são concessão. Eu vivi a concessão do cabo, eu vivi a concessão do SMC, Serviço Móvel Celular, não era nem SMP na época, e tem a concessão do fixo que perdura até hoje. Mas em algum momento, Renato, dessa história, o fixo se perdeu em si mesmo. E essas discussões jurídicas, ele não participou muito. Eu, graças a Deus, só peguei o final disso, porque eu não aguentava aquele papo de bem reversível. Isso fez com que essas empresas perdessem o timing. Aí a tecnologia realmente muito à frente, como foi a fibra ótica, barata, fácil, e aí a gente tem, aliado ao empreendedorismo desses milhares de provedores regionais, o case de sucesso da banda larga fixa no Brasil. E essas empresas concessionárias perdem o time porque estavam discutindo os efeitos jurídicos. Estão amarradas na regulação. Não, eu escutava um negócio na minha época de telefone, que já faz muito tempo, né? O lacinho vermelho. Onde tem a fita vermelha, eu não ultrapasso, porque se eu ultrapassar, essa rede vai ser considerada bem reversível. E nisso a competição está rolando solta. Então, tem uma questão de metas, que eles estavam realmente assodados de muitas metas de universalização, mas em algum momento também, e aí falando por que o fixo perde essa relevância, essa discussão jurídica tomou conta que levou eles a um estado de paralisação. E aí
perder o time é mortal. E aí surge, graças a uma Anatel que também Evoluiu. Evolui, desregula e tem essa visão desse serviço mais democrático, o SCM. E aí o jogo muda. E como vocês veem a situação hoje? Existem ajustes que precisam ser feitos na regulação? Sobrou, de repente, alguma coisa dessa época, alguma coisa antiga que ainda está amarrando o mercado, que está... Bom, então vamos lá. Eu vivi o comando-controle, né? A época das multas, dos estoques, essa época que a concessão era alvo de um calhamaço de multas. Depois a Anatel entendeu que esse modelo não estava levando... tirava investimento da mesa e não estava levando a lugar nenhum. E aí ela veio numa fase de desregular isso. E desregulou bem, eu diria. E aí essa questão do comando-controle passa por uma fase de uma regulação mais responsiva. Então, hoje, a gente vive esse momento dessa regulação voltada não mais para o comando-controle. Aqui em telecom, como qualquer outro setor, a gente tem sempre o medo da volta dos mortos-vivos, que isso em algum momento, né, como é cíclico, em algum momento isso volte. Não, eu espero que não seja o caso disso, porque a gente, de novo, tira investimento da mesa. Agora, eu acho que a pergunta é o que vai ser regulado, Renato? Porque a gente veio de uma era da regulação, atingiu o ápice, que é a concessão do serviço fixo, né, com todas as mazelas que isso trouxe. A Anatel entende que essa visão não poderia continuar desse jeito e aí flexibiliza, né, vem desregulando. O móvel sempre foi alvo, a Anatel sempre foi muito rigorosa, operacionalmente falando, em regular, e aí agora ela entendeu que ela tinha que minimizar. Mas o que tem mais para regular? Acabando a telefonia fixa. Então, você tem o espectro, né? Você tem uma universalização do móvel que ainda precisa ser feita. E até a gente estava brincando antes de chegar aqui, né? Será que tem que fazer também da banda larga fixa? Não sei, porque a gente está num momento delicado, né? Que a gente não está vendo uma expansão desse serviço mais. E ainda existem gaps nos dois serviços. Mas fato é que há alguns anos a gente já percebe que a Anatel tem ciência disso e está buscando outros temas para regular. Por isso que a gente vê a Anatel tentando regular a questão do telemarketing, do e-commerce, da cibersegurança. A gente vê a disputa que está hoje pelo mundo digital. Então, assim, eu acho que eles mudaram. Não pode voltar esse vício do passado, do comando-controle, porque no final do dia você tira dinheiro de investimento para dar para o governo, para um superávit que não faz sentido, que não traz retorno para o setor. Agora, eu vejo hoje a Anatel mais preocupada não em como é que eu vou calibrar essa regulação, que hoje já está melhor, mas em buscar novos temas para regular. Essa é a minha visão. E, Elinor, como que você vê a situação hoje? Eu sou mais radical que a Cátia. Eu acho que tem que desregulamentar muito mais. O tal do regime privado, que veio na Lei Geral de Telecomunicações de 97, jamais foi instituído no país. Não tem mínima intervenção do poder público na vida privada, não tem. Tem muita intervenção. Eu acho que a nossa regulação ela devia ser responsiva e exclusivamente ex post. Eu acho que não tinha que ter regulação ex ante que não fosse pela ótica da concorrência. E a gente tem uma evolução em relação a outras nações, que o PGMC já tem mais de uma década. Ele foi inovador. Sim. Mas do lado dele tem lá o Regulamento Geral de Direito do Consumidor, tem o regulamento do serviço móvel pessoal, que diz o que você tem, o cara tem que fazer, da onde, o que tem que aparecer no telefone quando ele está não sei aonde. Então, assim... Mas já melhorou, Eleonora. Não, melhorou, mas eu não acho que requer tutela. Nós estamos falando de um nível de competição que você não viu em outras nações.
A gente chegou a ter 4 empresas disputando, 5 A Nextel. com a Nextel, não, e até com a Algar na área dela. Sim. Né? Então é um mercado que foi super competitivo e continua agora com 3, né, competidores fortes. Deixa disputar por preço e qualidade, né? Eu acho ainda muito intervencionista e ainda continua muito com a noção de que o empresário é o vilão e o consumidor é o coitadinho. Isso eu acho que interfere em outros mercados regulados da mesma forma, mas eu acho que o que deveria resolver isso é atuar ex post. Você viu o prejuízo? Então vai lá e atua. Mas isso é ainda resquício do que foi desenhado lá atrás, do que foi feito, não foi mudado? Não, o que foi desenhado lá atrás funciona. Tá. É que nunca tiveram a coragem de implementar. Tá. A Lei Geral de Telecomunicações, ela foi muito moderna e muito visionária. A verdade é que as pessoas não estavam prontas para viver aquilo até o fim. O regulador brasileiro de qualquer setor, ele empanica se ele perde poder. Porque quando ele perde poder, ele perde relevância, ele perde espaço. Sim. Então, eu sou a favor de uma desregulamentação muito mais ampla. E a regulação para pró-concorrência, que é o PGMC, que vai pegar o pequeno, que é o prestador do nicho, vai olhar o poder de mercado dele em relação ao gigante. Sim. E vai dizer, não, aqui eu quero uma simetria regulatória ou eu quero um tipo de oferta determinada. Aí é uma regulação pela concorrência. É muito mais pelo aspecto da concorrência e da pluralidade da oferta. E como vocês veem essa questão da concorrência hoje, né? Porque a gente teve aí... Eu lembro que quando a Telefônica comprou a GVT, muita gente falou assim, a questão é se existem condições de surgirem novas GVT. E daí, assim, não dava para ver nada, mas de repente teve a explosão aí da banda larga. Da banda larga, da fibra, né? E surgiram todas essas empresas. Sim. Então, mas esse crescimento aí já está... Está em consolidação agora, já estamos vivendo a era da consolidação. E por outro lado, né, teve a consolidação da Móvel, teve o caso da Brisanet que participou, mas como que vocês veem essa questão da concorrência, da competição hoje, né? Nesse cenário, por exemplo, daria para ter uma coisa parecida com o que teve em fibra no móvel? De algum modo tem. Porque as empresas regionais, como as Espelhinhos, elas também têm no móvel. Também tem licitação de frequência para uma área de numeração. Então, tem essa possibilidade. Agora, o quanto que é capital intensivo, vamos ser francos, ninguém com um pequeno porte vai prestar serviço móvel. Eu tenho que discordar. Não, mas a gente vai discordar. Eu vou discordar agora. A gente vai discordar já, mas olha só, o problema é que as móveis têm ainda um grande caminho de amortização dos seus investimentos. Por quê? Elas não investem só em rede de telecomunicação. Cada licitação, a Anatel e a União arranjam um penduricalho para pôr nas costas da móvel. Então, por exemplo, vamos fazer a licitação dos 750, de 700 MHz. Essa é a próxima. Mas precisa tirar toda a radiodifusão dali. A radiodifusão já tinha esta obrigação de sair desde 2006. Elas tinham que ter saído. Era uma obrigação que estava na legislação que implantou e escolheu o sistema digital brasileiro de televisão. Né? Isso. Aí o que acontece? Elas não saíam, elas não queriam sair. De propósito, né? Lógico. Aí o que acontece? Penduricalho em cima da móvel. Ela vai pagar. Ela vai pagar a limpeza do espectro. Aí ela vai lá e tem que pôr geradora, comprar equipamento digital para geradora, que é a EAD. E está lá até hoje. Tem que distribuir conversor digital no país inteiro. Quem que tem essa obrigação? As 3, que são, na época, 4 nacionais. Aí a Telemar já não comprou. Já não. Ficaram as 3 mais a Algar, né?
Aí passa um pouquinho, aí vem agora a licitação do 5G, certo? Novo penduricalho. A rede nacional privativa do governo e a IAF, agora com toda a expansão das hidrovias para levar para o norte e tal. Conexão física. Banda larga fixa, portanto. Fibra. Onde que está a conta? Está de novo do lado das móveis. Então, competição nesse segmento, em nível nacional, só se você for MVNO. Você ser um greenfield e na telefonia móvel é inviável porque é capital intensivo demais. Você só vai de novo. Não, mas você vai discordar, Kátia, eu sei por quê. Você vai discordar porque você conta que a infraestrutura de rede é de quem chegar. Então não é greenfield. Greenfield faz que nem a TIM fez, a Vivo fez. Tem gente fazendo. Põe a torre, compra a frequência, passa a fibra e recebe os penduricalhos também. Faz parte. Penduricalho, desde que a gente lida com a Anatel, a gente tem que entender que faz parte do jogo, penduricalho. O preço não é só aquele lá. Não. Isso fora foi o assim. leilão arrecadatório. Isso sempre foi assim. Se você queria aprovar uma determinada operação societária, você ganhava de brinde um penduricalho. Era tipo... normal. Uma compensação social, assim, mesmo que fosse reorganização societária. Não importava. Essa era uma cultura que a gente vivenciou. Muito. Agora, o ponto eram 5, passaram a ser 4, e aí o móvel, ele é, sim, um serviço de capital intensivo e não é para todo mundo, mas também não é só para 3. Não é só para 3. E aí a Anatel, com a saída do quarto competidor, que foi a Oi, ela falou, temos que tentar virar esse jogo. E como é que a gente vira esse jogo? Eu vou fazer um leilão, o menos arrecadatório possível, com condições que tragam novos interessados para a mesa. De preferência, aqueles que têm rede. Porque o leilão, o 5G, fala com quem tem fibra. Né? Ele precisa da fibra. Então, ela foi muito exitosa em conciliar interesses e fazer uma modelagem de leilão que trouxesse esses interessados para a mesa. Eu tive a honra de representar a Brisanet nesse leilão e nós fomos extremamente exitosos em comprar o 5G no Nordeste, no Centro-Oeste e comprar também o 2.3, que é uma frequência de 4G. Foram 3 anos batalhando para modelar esse leilão, para que ele saísse de forma com que alguém que não fosse uma das 3 pudesse, de fato, entrar nesse mercado e pudesse crescer. Porque não basta só entrar, né? A gente, quando pensa no móvel, a gente tem a ilusão de achar que o espectro é a barreira de entrada. É uma das, não é a única. Depois a gente pode falar um pouquinho mais. Por exemplo, o aparelho também é uma barreira de entrada, porque teu aparelho, hoje, eu não sei qual é, né? Mas, em regra, o aparelho que está aqui distribuído no mercado, ele não enxerga a rede dos novos entrantes. Então, o que adianta eu botar uma rede linda, maravilhosa, se não vai ter usuário para usar? E outras coisas. Mas o fato é que foi vencer essa barreira. E também, por conta da concentração decorrente de 3 comprarem o quarto competidor, você teve a imposição de remédios, que a gente chama do remédio da Oi Móvel, e aí o principal, na verdade, o mais relevante para essa competição é o remédio do roaming, que veio, sim, fruto desse movimento, de fato calibrado para permitir uma competição. Então, hoje você tem representantes regionais que estão, sim, construindo rede. A Brisanet constrói rede e está operando o 5G. E outros, tem a Unifique, tem a Liga, tem a Cloud2U. E a aposta é que, em algum momento, eles vão realmente rivalizar com os 3 grandes. Porque hoje são 3, né, Renato? Daqui a pouco são 2. E aí a gente vai viver um duopólio que não é bom para o consumidor. Então, nesse aspecto, eu discordo da Elinor, ainda que não seja para os 20 mil, sim, que eu também acho que não é para os 20 mil, não pode ser só para 3. E vou te dizer mais. Hoje, o nosso desafio tá em democratizar esse espectro e levar esse espectro para a ponta. Como é que eu chego com o 5G lá naquele interior, no município abaixo de 30K? E isso é algo
que já está sendo construída aqui, porque a gente vai chegar com 5G no município de 30K. Então, você, para resolver esse problema de universalização, e você falou em universalização, o móvel ainda precisa ser universalizado, e a banda larga fixa também, de alguma forma, você precisa de parcerias. Não tem uma bala de prata. Eu costumo falar que não tem uma bala de prata para resolver a interiorização da tecnologia. O que tem é você construir parcerias que vão fazer isso acontecer, virar uma realidade. Hoje a gente já tem iniciativas disso, né? MVNO buscando espectro para construir uma rede própria, SPs buscando espectro, ainda de uma forma muito peculiar, muito casuística, né? Para atender uma determinada localidade, mas você já tem. Mas agora vai expandir, porque nenhum novo entrante consegue, ainda mais no primeiro momento, cobrir essa área geográfica. A gente está falando de municípios abaixo de 30K, é muita coisa. Então, para isso, de fato, ocorrer, essa universalização vai ter que acontecer. Essas parcerias vão ter que acontecer. Aproveitando esse gancho aí, né, eu queria saber como vocês veem os modelos que foram surgindo mais recentemente, né, redes neutras, operadoras virtuais, né, parceria entre provedor de conectividade e de serviço. Eu vou deixar passar essa nossa discordância, porque nós duas temos... Puxa, eu nem discordei de você do negócio da RGC. Puxa. Não. Nós duas temos com toda a honestidade intelectual possível, o exercício de estar vendo por óticas distintas. Sim, a Kátia já teve do lado da Vivo, hoje ela representa as menores, eu já tive essa mesma oportunidade. Essa discordância é uma discordância saudável, porque é só o debate de como se democratiza acesso. Eu nunca acho que vai ter outra tão grande como as nacionais. Acho que os outros têm a vantagem de ser players de nicho. As nacionais não tiveram escolha de onde elas têm que ir. Elas foram impostas a ir. Então, elas vão em município com menos de 30 mil habitantes? Elas vão. Quem for lá já vai encontrar a rede, porque elas tiveram que ter. São as tais das metas de cobertura, de oferta. Teve até meta de oferta de atacado. Sim. E tal. Então, eu acho que vai ter essa questão de uma disputa em mercados que são economicamente muito atrativos. Nos mercados que não são atrativos, quem vai levar, quem vai universalizar, vai continuar sendo as grandes que já levaram aquelas obrigações e continuam tendo, e vão ter que chegar, vão continuar com o osso. Vai ter filé para todo mundo, mas tem osso que elas vão ter que ficar com o osso e ficam com o osso. Nesse cenário, falar de rede neutra, de operadora virtual, é muito bom, é muito interessante, mas eu não sei até quando que isso vai ter a mesma relevância quando a gente for evoluindo tecnologicamente. Então, a rede neutra, a Anatel, em tese, admitiu agora, a partir do leilão do 5G. Sim. Mas, na prática, o que é essa rede neutra? A Anatel, Kátia, se eu estiver enganada, me corrija, mas até hoje ela diz que se iluminar uma fibra é serviço de telecomunicação. Sim. A iluminação da fibra. Sim. Não precisa transmitir nada. É isso? É só porque você põe um modem na ponta para separar os cabos e iluminar. É serviço de telecomunicação. Sim. Então, com esta mentalidade, como que faz para ter uma rede neutra que o cara não seja prestador de serviço de telecomunicação? Porque ele não precisa ser. Se for no sentido que rede neutra é provedor de tubo, ele não precisava ser. Agora, não é isso. Você vai vender capacidade? E é diferente, porque quem vende capacidade tem que ter licença. A operadora vendendo no atacado. Então, o que é? Porque regime de atacado já tem. Está lá no PGMC. Então, o que é rede neutra? Então, essa, para mim, ainda é uma questão a ser respondida. E aí ela vale para rede neutra em radiofrequência, vale para rede neutra enterrada
como tem todas as disputas dos dutos há muitos anos já, como tem toda a questão Ainda vão ter por muitos anos. Isso, e ainda tem toda a questão das redes aéreas. Cadê? A rede neutra está aonde? Em tudo? Como? Quem vai regular? Para que regular antes? Precisa? Então, eu não sei se existe no mercado brasileiro, ainda que tenha mudado a legislação para dizer até que aluguel de frequência é permitido a regular no futuro, né? E que haveria um mercado secundário de frequência. Na prática, eu ainda não vi acontecer. Essa que é a minha impressão. Então, quando você fala de rede neutra, a rede neutra que a gente escutou falar lá atrás, né, vem do modelo do Aficom, que queria fazer uma separação estrutural, blá, 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 blá. Isso nunca aconteceu aqui. Um belo dia, em algum momento, o problema da Oi, né, tinha que encontrar uma solução. A solução é segregar ativos para vender. Aí vem com uma solução quase de mercado. Olha, a Oi precisava resolver o problema dela e ressuscitou um conceito voluntário de rede neutra. Olha, eu vou botar à venda a minha rede de fibra e quem comprar vai poder propiciar essa rede neutra. A ver, né? Não, e ela sendo o principal cliente. Não, eu nem entro nessa discussão, porque... Não, porque ela está outra vez, você está na dúvida outra vez na recuperação judicial. A Anatel voltou a falar há pouco tempo atrás que pensava em intervenção na Oi, uma concessão que vai acabar em 2025. Não faz o menor sentido, não fez intervenção até agora, não vai ressuscitar isso agora. Mas está lá, continua a questão da viabilidade econômica. Tem, não tem... Mas a rede neutra foi esse segundo momento da rede neutra veio nessa questão aí de resolver um problema da Oi. E acho que num primeiro momento foi uma surpresa para o mercado e as outras logo perceberam que era interessante a modelagem, porque você trazia um sócio capitalista para um negócio, impulsionava, e aí Telefônica e TIM foram atrás. A Claro realmente é fora da caixa, né? Porque ela não vende torre, ela não... Sabe? Ela tem uma outra postura. Mas fato é que nós tivemos as 3 redes neutras. A Vital sendo o grande expoente, a iSystem e a da Telefônica. Agora me fugiu o nome. Mas, agora, esse mesmo momento... É a FIBrasil. FIBrasil. Obrigada, Elenor. Veio, mas daqui a pouco também fomos, entre aspas, surpreendidos com a Vital comprando os clientes de banda larga e aí fazendo dentro de um mesmo CNPJ uma segmentação de business. Então você tem 3 unidades de negócio, né? E aí vamos ver o que vai acontecer daí, né? Porque você tem uma unidade de fibra, que é da rede, e tem a unidade de cliente. Como é que isso vai interagir, né? Não sei. Não sei como é que os outros clientes da Vital estão acompanhando qual é o incômodo deles com essa mudança de rumo. Sinceramente, não sei o que vai acontecer com as redes neutras. Mas fato é que quando você puxa para a expansão do móvel, que eu estava falando há pouco, em algum termo a gente vai ter que fazer algo, não vou dizer parecido, porque de uma rede compartilhada, né, com essas parcerias. Porque não tem jeito. Mas hoje tem, né? Já tem. O run sharing run sharing é clube do bolinha que eu falo, é só entre as grandes. Não. Só. Eu participei de quase todos. O roaming é um run sharing ainda menos vantajoso para o dono da rede. Mas run sharing é clube de bolinha, elas só fazem entre elas. Mas, enfim, eu ainda espero estar aqui para ver um run sharing que não seja forçado, né, que tenha realmente uma PPP de um lado e uma PMS de outro. Isso aqui, por enquanto, nunca aconteceu. Não, mas tem lá no CAD os processos que exigem que a porta seja aberta. Tá juridicamente. Na prática acontece o seguinte... Eu não vi ninguém pedir para ser negado. Mas o problema é o seguinte, na prática tem a cláusula que ele não falou, porque os advogados deles são muito espertos, né, em colocar essa cláusula. Todavia, o que vale na prática eles pedem uma equivalência de município. Sabe quando é que eu tenho um município que se equivale ao dele? Nunca. Então, na prática, juridicamente... Então, cadê o sharing do run? Run sem sharing é outro produto. Nunca vai ser. Aí é o quê? É rede virtual com MVNO e roaming. Esses são os outros. O run sharing tem que ter sharing.
Tem que ter sharing. E é legal porque você, na verdade, otimizou a infraestrutura, porque do ponto de vista, por exemplo, ambiental... Eu não tenho dúvida. Pô, Elenor, Até a dificuldade de licenciamento. puxa. lá vou eu para as minhas histórias do setor de telecom. É. A gente começou, quem começou a trazer o caso de RAN sharing para o Brasil foi a Telefônica. Foi mesmo. Só que a gente namorou o cara errado. Na época era com a Claro. Ficamos 1 ano namorando, conversando com o regulador. Pode, mas traz o caso concreto. E a gente namorando, 1 ano, não saiu. Aí o que aconteceu? TIM e Oi vieram na frente, emplacaram o primeiro caso de RAN sharing. Mas a gente tentou fazer 1 ano. É que o mexicano é difícil, né? Mas ele não avançou. Mas o primeiro caso de RAN sharing é esse. Veio o TIM e Oi provisório e na sequência vieram alguns. Eu participei até daquele grande emblemático de 15, que antigamente, quando a gente falava em RAN sharing, a gente começou naqueles casos mais basiquinhos, Não, né? e a modalidade- Área ruim, Não, e a modalidade do sharing, né? Que era... área rural, o osso. Era o Né? primeiro, assim, só o equipamento. Também tinha essas coisas. Os engenheiros aqui gostam do Moquiene, isso. essas coisas. Depois foi... Mas em 15 inverte a lógica. E pela primeira vez você tem um RAN sharing tripartite, onde o alvo não era o osso, era o filé. Esse a gente rebolou para aprovar. Foram 6 meses para aprovar na Anatel. Já tinha havido uma primeira fase. E a Anatel demorou. Mas sim, esses acordos são benquistos e bem-vindos. Porque naquela época você tinha uma regra de cap que engessava muito. Então você não podia... A anexão não podia ser vendida pela regra que tinha antes da 703. Então tinha que fazer os acordos de RAN sharing para dar um fôlego para as empresas, racionalizar esse investimento. Mas assim... eu continuo achando que o RAN sharing ainda está muito excludente. A gente tem que pensar em novas formas de fazer esses acordos, para que todo mundo que tem espectro possa participar. Tem a rede, né? Cátia, você tinha falado lá que a Anatel procura novas áreas para regular e tal. Sim, é verdade. Mas a Anatel ainda é de telecomunicações, né? ainda é. Eu até tinha escrito aqui Anacom, você falou assim, nossa, há muito tempo. É verdade. Né? A agência lá de Você Portugal, lembra? Anacom. Não, né? Anacom era a gente de Portugal, né? Era aquela tentativa de fazer um fazer- regulador único de sim. Era para comunicação. tirar a radiodifusão Isso, do Ministério isso, e botar na ressuscitou, Anatel e virar isso. Anacom. Que nunca saiu do papel. Mas, por outro lado, hoje a gente tem Ancine, né? Tem a NPD. Essas coisas digitais, elas estão meio que Mas a espalhadas, Ancine né? regula o quê? Audiovisual. Audiovisual, mas assim... Regula não. Ela regula o recolhimento de contribuições, o registro de prestadores estrangeiros, de obras. E faz a reserva do mercado brasileiro. As cotas de... Isso. Essa eu não vou discordar dela, não. Isso aí não é uma função do regulador. Ela não submete todo o audiovisual, porque o audiovisual no Brasil não é um serviço regulado nem concedido. Tá certo? Ele está lá no capítulo da comunicação social e ele não é necessariamente a ser regulado porque ele não usa bem público. Sim. Tá? Agora, o que eu acho que acontece hoje, primeiro, a Anatel nunca vai deixar de ser relevante por um motivo muito simples. De streaming, a inteligência artificial, Esse é outro internet campo. das coisas, plataformas digitais. Quais delas, desses 4, algum funciona sem telecomunicação? Nada Não. funciona. Não. É que nem uma vez eu fui no STJ, eu não faço contencioso, mas um cliente me pediu para ir lá explicar uma discussão para o juiz. E como eu tinha uma prática do setor, eu fui e fiz um desenhinho para ele, explicando Você qual foi que de era engenheira, hein, a situação. Eleonor? Mas foi a encomenda, né? Visualizar. E aí era sobre a camada lógica, a camada física, né? Da banda larga ainda, fixa e tal. Aí quando acabou a reunião assim, ele virou para mim assim, a senhora parece que entende desse negócio aí? O que é a tal da nuvem? E era isso, a concepção que a pessoa tem é de que a nuvem é realmente uma coisa atmosférica, sabe? Não envolve computador, não tem meio de transmissão físico ou wireless, não tem. Então, esta questão é que eu acho que ela deixa é que assim, as pessoas
já tem como básico e natural, sabe? Telecomunicações já está dado. Agora vamos tratar do resto. Que resto? Tem uma camiseta que é assim, nuvem não existe, é só o computador de outra pessoa. Exatamente, é bem isso. Eu expliquei para o senhor desembargador lá, falei para ele, olha, então, não tem nada que o senhor conhece e que diz que está na nuvem, que não tem um computador espetado numa rede de telecomunicação. Essa é uma relevância do setor de infraestrutura. A rede está com a gente. Agora, a Anatel quer regular só isso? Mas tem aquela outra questão também. Se é serviço de valor adicionado, não é regulado. Né? Então, aí a gente vai entrar numa outra discussão. Discordo. Então. Você discordou? Não, eu discordo, Sim, sabe sim. por quê? Porque ele não é regulado na sua prestação ao usuário final. Sim. Mas pela relevância que a gente tem da rede, Tem impacto a de Anatel qualidade. tem competência para regular a relação do provedor do SVA com a prestadora de telecomunicações. Que é o que diz a Lei Geral de Telecomunicações. De 1997. Artigo 61, deve ser o parágrafo único, alguma coisa do gênero. Então, a verdade é que quando a Anatel olhou para a situação, ela quer fazer o quê? Ela quer pegar isso daí, falar, eu vou regular a plataforma digital, mas não a relação da plataforma digital com o mundo. É que a plataforma digital, ela é uma plataforma sobre uma rede de telecomunicações. Então, eu vou regular, porque eu tenho esta competência de regular o acesso dos OTT hoje, né? Não é mais SVA, agora é over the top, né? Sim. Sobre as redes de telecomunicações. E com este viés eu poderia, então, entrar nessa briga da regulação. Ela também quis entrar da fake news. Sim. Por quê? Porque tudo isso, em tese... Impacta o... Não, ele é processado na rede de telecomunicações. E a regulação, ela é aplicável quando você fala no bloqueio de IPs. Quem faz? Quem faz é a Bloqueio de Telecom. IP? Sim. É o Telecom. Né? É decisão judicial lá, quem cumpre... Mas não é só judicial. Hoje a gente está vivendo... Falamos de audiovisual, a Anatel determina, né? Aí você tem, de fato, as decisões judiciais, mas também tem decisões que vêm da BTA, enfim, tem vários inputs. Ela determina o bloqueio via rede de telecom. Da caixinha pirata. Exato, do combate à pirataria. E o que eu tenho a ver com isso? Mas assim, o que ele não tem fala... uma dificuldade técnica, porque nós estamos falando de todas as redes. A Anatel está falando com satélite geoestacionário, com satélite de baixa órbita não geoestacionário, com SMC, com SMP, com STFC, o que ainda tiver, ou rede banda larga Vem fixa. a ordem aí das operações, você tem que Você vai lá bloquear ver tudo. os ofícios saem da Anatel com quantos? 300 destinatários? Olha, minha 400? caixa de e-mail lota, porque eu sou representante de empresa, tem que ficar cumprindo ordem. E às vezes não dá. Não dá, tem problema. E o pessoal que fala, o marco civil, neutralidade de rede... Não, calma aí. Voltando ainda para o que a Elinor falou, a Anatel fez esse movimento, ainda está fazendo esse movimento. Está tentando, mas está correndo por fora já. Tá. Não, mas essa aqui é a tomada de subsídio. Ela, de fato, tem uma atribuição sobre esse aspecto que a Elinor falou, né? Que a rede, ela é insumo pro provedor de SVA, do que você quiser chamar. E isso ela vai fazer, já está fazendo. E deve ter uma consulta pública que vai regular direitos e deveres. Né? Quando tangencia telecom, esse negócio ficar com 50 tons de cinza, acho até razoável estabelecer obrigações, porque ele está numa outra camada, só que ele está com uma carga regulatória completamente diferente da nossa. Não né? tem carga regulatória. Entendeu? Tá tudo Então vamos equilibrar um pouquinho o jogo, né? Mas um outro ponto, e aí foi a primeira fala minha, o que ela percebeu que isso aqui é pouco, e existe uma questão de protagonismo, e ela está buscando outras questões para regular. Então, a plataforma digital, o ambiente digital surge aí. E aí ela compete com a ANPD, ela compete com o CAD, ela compete sim. Agora eu te pergunto, a ANPD foi recém-constituída. Ela não é uma agência que tenha nada de especialidade que não seja privacidade de dados. Sim. Perfeito.
Dado é mercado relevantíssimo hoje. Sim. Nenhuma dúvida. Ainda dados pessoais, né? Dados pessoais. Dados pessoais. Que é o ouro, não né? dados no sentido de Não, serviço. dados pessoais. Isso. E aquela, quem tem informação tem poder, continua real desde os impérios até hoje, né? E ela é desse dado que a gente fala, de informação, certo? Agora, se é para disputar com a Anatel, que conhece o meio e o consumidor, porque o consumidor desse serviço é sempre antes um consumidor de serviços de telecomunicações. É o mesmo consumidor. Não tem um consumidor de OTT que não seja consumidor de telecom. Ponto. Senão não acessa. Não acessa. Então, a Anatel está logicamente melhor posicionada, porque ela tem estrutura, ela tem funcionários, capacidade. Ó, a gente pode falar que a Anatel demora a desregular, que a Anatel isso, que a Anatel aquilo, mas é um nível técnico extraordinário. Sim. Eles são bons. São bons e assim, operação da Oi, a gente protocolou os vários compradores o pedido de anuência prévia no dia 30 de dezembro. E veio a pergunta e o pedido para marcar a reunião. A gente que está trabalhando o tempo todo, que olha, que estuda, não vai mais rápido, eles são atualizados. O que não vai rápido é a regulação. Né? Por isso que se desregulamentar e atuar ex post, aí acabou. Você tem uma... Realmente, o CAD é outro. É uma ilha de excelência também. Mas o CAD... Ele olha para todos os setores da economia para prevenir dano à concorrência. Como a Anatel. E ele precisa botar mais uma camada de problemas sobre ele. Mas, de certa forma, até é que nem isso, né? O Ministério da Fazenda. A ANP, por exemplo, agora, que já é lotada, que já tem um monte de problema para receber toda a discussão do hidrogênio verde. Gente, assim, tem que olhar que... sabe, cada macaco no seu galho e aproveitem estruturas que já existem. Não vamos criar estruturas novas. Isso é racionalidade, né? A máquina estatal. Eficiência administrativa, tá? Então, assim, eu tenho uma posição muito peculiar que, se for regular a plataforma digital no país, eu acho que tem que ser uma agência que tenha aparelhada tecnicamente, não aparelhada politicamente. Sim. Bem diferente. Mas nesse aspecto a Anatel atende o requisito. Agora, acho que a NPD é incipiente como estrutura e acho que... não tem histórico. Não, e tem um conhecimento extraordinário. Tem pessoas lá que têm conhecimento extraordinário da questão de dados pessoais. Deixa eu só terminar. Não, vai lá. Você tinha perguntado da questão do Marco Civil e da neutralidade de rede, né? Então, eu acho que o Marco Civil, em algum momento, ele vai ter que ser revisto. Porque, outra vez, ele nasceu para regular a internet, porque tinha uma norma que regulava a internet, que era a norma 13. Ela ainda existe. A norma 4. É a norma 4 de 1900. Sistema Telebrás. Do Sistema Telebrás. Que ainda está aí no noticiário. E, enfim... É o PSCI, Provedor de Serviços de Conexão à Internet. E aí, o que acontece? Você vem e traz essa regulação. Basicamente, o Marco Civil foi feito para uma coisinha só, tá? Era para declarar que o provedor, conseguir dizer que o provedor do conteúdo não era responsável pelo conteúdo que nele circula. Que está sob júdice. É. Que o Supremo vai enfrentar isso agora. E a gente espera, né? E a questão que era para ter uma regulação do sistema de notice and takedown. Acontece que esta discussão vai ser superada pela realidade e pelo um judiciário que está superando lacunas. Segunda coisa, neutralidade de rede. De novo, o que era rede naquele momento, o que é rede hoje? Essa é a primeira pergunta. Segundo, qual era a variedade de serviços que existiam sobre uma rede? O que era o acesso à internet e os provedores de aplicações que o Marco Civil fala? E o que é hoje, com o tráfego que existe, ser uma rede neutra? É você dizer que o e-mail vai ter a mesma prioridade que o sinal um pacote de dados, porque ainda tem empacotamento? Isso é uma discussão. Porque tudo é dado, não é? Vídeo é dado, imagem é dado, tudo é dado. Você vai dizer o quê? Eu vou deixar a banda
toda poluída. E aí é o seguinte, todo mundo pega trânsito igual. Algumas comunicações são em tempo real, outras não. A questão é se não, você prioriza ou não. O que ela está trazendo é isso. Sim. Todo mundo pega trânsito igual. Não, eu não acho nem que você prioriza, eu acho que você gerencia o tráfego, tem que ser um gerenciamento eficiente. A rede é um recurso limitado. Então é o seguinte, o que é não discriminar e ser neutro? É ser neutro entre iguais. É a mesma coisa que o princípio da igualdade. Todo mundo fala, não, o princípio da igualdade. O que é o princípio da igualdade? É tratar aqueles que são desigualmente iguais. Os desiguais. De maneira que, em algum momento, fiquem todos iguais. Igualdade não é o cara que tem o contorno A ser tratado como o cara que tem o contorno B, e aí um deles vai perder muito de igualdade. Então, o que é igualdade? Tráfego de streaming, não pode preferir o da Netflix versus o da Amazon Prime. Ou, se tiver um contrato para fazer isso, ele tem que estar disponível para todo mundo que tem a mesma coisa, com as mesmas condições objetivas. Tá bom. Volume de entrega, garantia de receita mínima, e do outro lado a necessidade de banda. Vamos dizer que, estou chutando aqui, nunca me trabalhei ainda com esses conceitos, estou chutando. Né? Porque o marco proíbe. Né? Não, e aí tem essa interpretação toda do que mesmo o que o marco proíbe, quando ele fala que você pode gerenciar a rede para as questões de ineficiência, quando tem um flooding ou um ataque, eu acho que gerenciar a rede significa, sim, priorizar tráfego. Agora, contratar tráfego com esse tipo de etiqueta, de prioridade, por pagamento, essa é uma interpretação que eu acho que é cabível entre iguais. Streaming com streaming, provedor de e-mail com provedor de e-mail, mensagem com mensagem, rede social com acesso fixo sem vídeos, com vídeo, e assim por diante. E aí eu acho que caberia sim administrar, porque senão você vai ficar o seguinte, vamos piorar para todo mundo. Que é um pensamento um pouco burro, né? Isso aqui, o pessoal de internet, muitos vêm de computação em vez de vídeo telecom, vem com a qualidade de melhor esforço e não de qualidade de serviço, né? Mas SLA para o prestador de telecomunicação tem sempre, né? Sim. Deixa ele, que essa é outra coisa que a Anatel não mudou a regulação, concorda? Sim. É aquela paulada. Sim. Então, faz parte do jogo, né? Então, eu vejo que e você viu a discussão no FCC, sim, né? Sim. Tá idas e voltas e a regulação dessa matéria está ficando cada vez mais política. E isso vai ser problema lá e aqui também. Eu só queria voltar um ponto, quando a gente fala aqui da Anatel, eu acho que, de fato, a Anatel é a agência mais preparada para esse novo momento, diria assim, de regulação do digital, mas o único senão disso é o que está acontecendo hoje com as operadoras. Porque onde é que a Anatel é boa? Em regular as prestadoras. Então, isso ela faz muito bem. Então, esse é o único viés assim, que não é favorável para a Anatel, porque onde ela vai apertar as prestadoras. Então, as prestadoras que têm que ficar bloqueando a questão da pirataria. Isso aqui, para mim, é perigoso. Ela teria que abraçar a regulação da plataforma digital a partir da desregulação da telecomunicação, e ela teria que ser um grande xerife, porque ninguém tem que mandar regra em cima mais. A tecnologia, entre a consulta pública e a publicação da regra o tempo que todo mundo precisa para se acostumar a ela já é obsoleta. Enquanto essa realidade não for enfrentada, essa cabeça ela precisa mudar antes de tentar abraçar novos campos, eu diria assim. Dava para a gente continuar conversando aqui bastante ainda, mas nosso tempo já terminou. Então, rapidamente, antes da gente encerrar, eu queria saber de vocês... O que vocês recomendariam para quem está começando, entrando agora no mercado, falar assim, entrar na área do direito de telecomunicações vale a pena? Quais são as oportunidades que vocês falariam para essa pessoa, Elinor? Olha, eu diria que entra porque é um ramo fascinante, não se iluda que é um ramo de muito trabalho, e hoje, diferente do tempo que eu entrei, muito mais competitivo, tá?
Agora, o que você precisa? Primeiro, seja informado. Advogado que só lê o direito, não lê o jornal, não participa da vida social hoje em todas as esferas. A vida social não se dá mais nas praças que se dava antes. Hoje tem as praças digitais que são muito maiores que as nossas praças anteriores. Então, se você não tiver uma vontade de se apaixonar por tecnologia, de seguir a inovação, de estar sempre atualizado, não vai. Tem outros ramos do direito que continuam mais dentro da caixa. Se você quiser ir para telecomunicações, se informe, abra a cabeça e aprenda também a entender o seu cliente. Se você não entender o negócio do seu cliente, você não vai dar bons conselhos. Então, aprenda com o seu cliente. E os jurídicos internos, hoje, eles são muito bem preparados. Aliás, eles são, hoje, os grandes concorrentes dos escritórios de advocacia. Porque a Kátia tinha um escritório. Eu vou falar disso. Ela tinha um escritório. A gente não aprende direito regulatório na faculdade. Pelo menos na nossa época não existia isso. Então, assim, a recomendação que eu dou é vá para dentro de uma empresa de telecomunicações. Quando eu cheguei lá, o meu chefe, que tinha uma cabeça excepcional, engenheiro. Aliás, eu queria fazer uma parte. Regulatório não é só jurídico. Eu sou advogada, mas como eu tive à frente muitos anos dessa área, uma coisa eu te digo com toda convicção. A área regulatória não pode ser só advogado. Porque o advogado tem uma cabeça conservadora. Ainda que a gente tenha pessoas que são outliers. Eu sou a primeira a reconhecer, mas ele é conservador. O não sai fácil. Sai muito fácil. Então, você tem que ter um engenheiro, você tem que ter um economista, você tem que ter um administrador. Eu tive até psicólogo na minha equipe. Mas, assim, tem que ter a cabeça diferente. Abrir a cabeça é multifuncional. Esquece, se você não é capaz de falar sim, mas não assim... É isso. Por isso que você tem que entender o negócio do cara. Tem que achar uma saída. O cliente, assim, é que nem paciente, ele sempre mente. Né? É a questão de você puxar o novelinho, você vai chegar isso, na verdade. Aí faz as perguntas, e aí a pergunta fundamental que o cara demora para te dizer, você quer fazer isso para quê? A hora que ele te diz para quê, você fala para ele, perfeito, assim não dá, mas assim dá. Então, por isso você tem que conhecer o negócio também. Você só tem essa escola se você tiver dentro de uma empresa. Ou trabalhar com uma empresa, com um escritório muito especializado, como é o meu. Quem entrou no segmento, para você ter uma ideia, tem um time de 16 pessoas. Você tem uma particularidade, ela sempre atendeu quase exclusivamente uma determinada operadora. Não, isso eu atendi muitos isso anos. Isso ajudou? Não, eu atendi muitos anos a Claro, atendi muitos anos a TIM, mas eu atendo todas as empresas de satélite, TV a cabo. Então, assim, determinadas operadoras, tá? Mas assim, a escola vem de dentro da empresa. Na verdade, vem da Bell South, que o Brasil não tinha essa escola. Foi aprender dentro da empresa do americano, que pensa muito diferente da gente, tanto que eles nos prosperaram, né, na nossa indústria. Mas você tem que formar as pessoas internamente, ou na empresa... E você tem que gostar de aprender. Isso, sem dúvida. E o que a Elinor falou é verdade. Eu, na Telefônica, eu quase não usava escritório externo. Tudo era feito dentro de casa. Eu capacitei muita gente, capacitei equipe, porque o estratégico tinha que estar com a gente e eu só terceirizava o que eu não queria. Nem todo mundo pensa assim, para a sorte da Elinor. Não, mas ainda assim, eu acho que isso aí. Veja bem, qual é o seu maior ativo? É o ativo regulado. Sim. Quem que tem que ser importante? Quem cuida do ativo regulado, que é o regulatório. Que se relaciona com o regulador, que tem a caneta para, inclusive, tirar a sua licença. Então, é estratégico, sim, na companhia, e não tinha no mercado. Não tinha. Você tem que treinar. Então, é que eu entrei nessa área no momento que não tinha concorrente. Não tinha. Estou falando de 1990. E quando eu entrei, você tinha uma equipe que vinha da fixa, que estava num outro patamar de idade. E a cabeça, né? A cabeça para móvel. E aí veio uma segunda geração. Então, quando eu chego na Telefônica Celular,
em 1999, tinham 4 pessoas que tinham acima de 60 anos. Era Não que isso seja problema, veja bem. Não, mas tinha uma experiência. Sexagenários são pessoas maravilhosas. Sim, mas eles vinham com uma outra cultura, com uma especialização. E o móvel, ninguém conhecia aquilo. Então, formou-se uma geração, né, que realmente tinha essa vocação dentro das empresas, de profissionais que tiveram que correr atrás. Eu ia para fórum de completamento de chamada, Renata. Sabe qual era a gracinha no intervalo? Falar mal de advogado, piada de advogado. E hoje eu discuto frequência com engenheiro. Mas você só faz isso se você se dispuser a aprender. E você aprende nessas reuniões. Elinor aprende com o cliente, estuda e ou está dentro. Está dentro. Quantas reuniões você fez? A gente não falou sobre isso, mas é uma coisa que a gente precisa falar. Quantas reuniões você fez só você de mulher? Eu perdi a conta. Não. Aliás, a minha realidade é essa. Só eu de mulher. E como que dá para fazer para melhorar isso? Quebrar esse preconceito, né? Eu acho que tem de parte a parte a questão. As mulheres, eu converso muito, sou mentora, fora do meu escritório, e as mulheres falam, não, eu acho que não é para mim. Tem isso ainda. Por quê? Primeiro, porque é um mundo muito masculino, de fato. Melhorou não é fácil, muito. Não é fácil, muito, não. Mas ainda é um mundo muito masculino. É só você ver. A gente estava falando antes da Anatel ter tido uma única conselheira. E agora uma provisória. Uma provisória. Mas ela foi, inclusive, sem entrar no mérito da conduta dela ou não, ela foi atacada diariamente. Né? Isso era 2008. Sim, exatamente isso, 2008. Então, também de onde vem o exemplo, né? Mas, por outro lado, nós já temos lá superintendentes executivas, secretárias do conselho, nós temos superintendentes, né? Que são mulheres. Então, assim, você vê que na Anatel, o Clube do Bolinha já começou a ser desfeito. Deve ser uma questão de tempo. É de tempo. Criar oportunidades, eles até estão investindo nisso. E também de educar. E educar a mulher quando entra na empresa ou no escritório de advocacia para dizer para ela, você pode entrar em qualquer área. Sim. Mercado de capitais, societário, qual você quiser. Direito público, telecom, portos. Qual que é a diferença? É só porque é dominado por homens, porque muito ligadas à engenharia, todas essas. Mas tem que enfrentar essas situações de ser a única mulher na reunião. É isso. Há muitos anos. E também... Mas agora eu tenho uma sócia que foi minha estagiária, e a gente pelo menos somos duas mulheres. Eu não tenho essa facilidade. E de virar para o engenheiro, como muitas vezes eu falei, você está errado. Né? Porque tem uma questão, e eu concordo com a Elinor, você tem questão de postura. Sim. Se você fraquejar, eles te atropelam. Então, acaba que a gente, às vezes, tem a fama, né, de ser muito contundente, mas é que é necessário. Não, me falam que eu sou muito enfática. Comigo é contundente, para não falar agressiva. Mas se você... Precisa, né? Eu também fiquei conhecida, descobri depois que o meu apelido era Aquela Mulher. Aquela mulher. E aquela mulher? Aquela advogada, Elinor. Não, primeiro aquela mulher. Aquela mulher. Porque você tem que se impor. E o impor não é ditadura, não. É aberto ao debate. Sim. Mas você tem que ter o direito de botar a sua posição. Senão não participa, né? Não, você tem que saber falar e tem que saber dizer não. Sim. Tá, ótima conversa, mas teremos que encerrar esse episódio. Eu sou o Renato Cruz e conversei com a Elinor Kotait. Muito obrigado, Elinor. Obrigada. Conversei também com a Kátia Pedroso. Muito obrigado, Kátia. Obrigada a você. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe com seus amigos e siga o Highline Conecta para acompanhar novos episódios com as pessoas que fazem a história das telecomunicações no Brasil. Obrigado a você que acompanhou a gente e até a próxima.